Olá, pessoal! FT Education Responde de hoje vai falar sobre lock-up para embreagem. O termo lock-up é muito conhecido para câmbios automáticos, onde no câmbio automático a gente tem um conversor de torque hidráulico. Existe uma perda, né, de RPM entre a saída do motor e a entrada no câmbio, e para a gente eliminar essa perda, a gente utiliza um freio, né, que acopla, e é o lock-up. Porém, o lock-up que a gente vai falar é um sistema pneumático desenvolvido por uma empresa brasileira, Brazilian Tuners, que vai auxiliar no processo de deslizamento da embreagem num câmbio manual com uma embreagem para arrancada, que pode ser uma embreagem centrífuga ou pode ser uma embreagem convencional. Então, quer entender um pouquinho mais e saber qual é a função na FT que é utilizado corretamente para esse processo de controle? Fica aí nesse vídeo que a gente vai falar em detalhes sobre esse sistema. E aí pessoal, tudo bem? Marcos Assunção aqui da Brazilian Tuners e hoje eu quero mostrar para vocês um produto que a gente lançou no mercado brasileiro, que é o lock-up de embreagem. Aproveitando aqui que o carro do Tinho está desmontado, fica fácil de mostrar para vocês tanto a embreagem, que é própria para isso, quanto o funcionamento do lock-up. Chega aí para conferir. Puxei o câmbio aqui para perto, para ficar mais fácil a demonstração para vocês, liguei toda a parte pneumática. O lock-up hoje fica instalado no braço de embreagem, ele faz o controle do rolamento de embreagem. Claro, funciona hoje para qualquer embreagem, quanto mais recurso a embreagem proporcionar, melhor vai ser o acerto. Hoje, neste carro aqui, está com uma S1 Pro da Ceramic Power, que é própria para usar o lock-up, ou seja, tem alturas diferentes de finger de acionamento. Se eu mostrar aqui, Christian, consegue ver os 6 fingers com as alturas diferentes, pesos diferentes de acionamento, e isso tudo é controlado pela injeção eletrônica a partir de um tempo determinado pós-largada. Falando aqui da S1 Pro hoje, é uma das embreagens mais completas do mercado. Ela possui ajuste de altura para controlar desgaste de embreagem, possui opção de troca de mola base, que seria a pré-carga da embreagem, e aqui, como eu falei antes, ela tem as alturas diferentes de fingers para acionamento dela, ou seja, possibilitando ter cargas diferentes, tanto inicial quanto final pós-lockup acionado. Então, hoje, o funcionamento principal do lockup é controlar o segundo estágio da embreagem para que o primeiro possa ter a carga necessária para poder deslizar na saída do carro. Esses dois estágios da embreagem, Marcos, eles são feitos... Aqui nós temos 6 fingers. Então, 3 fingers controlam o primeiro estágio e 3 fingers controlam o segundo estágio, que tem aí a interferência do lock-up, é isso? Exatamente isso. Ou seja, a gente tem 3 fingers usando a carga inicial mais mola base e 3 fingers usando a parte do lock-up, que são esses fingers com folga aqui, onde o próprio lock-up que está aqui, ó, controlando, segurando no braço do controle do rolamento da embreagem, faz a atuação de 2 estágios da embreagem. Então hoje o lock-up é instalado no braço de embreagem, fora do câmbio, não é no pedal da embreagem, e sim aqui no braço de embreagem. E controlando essas alturas de estágio, a gente consegue aplicar o peso inicial na largada e pós-largada, a partir de um tempo determinado pela injeção, o controle de largar o segundo estágio de embreagem para que não patine de alta a embreagem e tudo mais, né? Facilite deslizar na saída e não patine quando coloca a 3 e a 4, principalmente num carro turbo onde tem muita potência, que ela costuma patinar, ela ter carga suficiente para não patinar. Então o controle é instalado, o lockup é essa peça aqui, é uma peça pequena, fácil, desenvolvida pela gente para que sirva nos carros nacionais aqui. Foi tropicalizado, vamos assim dizer, é o mesmo termo usado pelas montadoras, né, para os produtos. A gente conseguiu fazer um produto pequeno, leve, que não agregue peso ao carro e que fique fácil a instalação. A gente já manda com todos os suportes para os câmbios nacionais e dá todo o nosso suporte de instalação, com mais toda a parte de configuração dela e tudo mais, e ajuda para quem precisar também. Então, ele é instalado externo ao câmbio, é fácil a instalação, o produto funciona via pneumático, ou seja,
normalmente CO2 ou ar comprimido, né? Tem a opção. E o ajuste é feito externo a ele, o acionamento. A gente tem até um botão de teste na solenoide que a gente consegue ficar regulando ele. Aqui dá para ver o funcionamento dele atuando, o braço, para controlar o segundo estágio da embreagem. Lembrando, pessoal, que o acionamento hoje, que é no braço da embreagem, controla o rolamento e isso pode ser usado não só para esse 1 Pro, e sim para todos os outros tipos de embreagem. Claro que é o que eu falei antes, uma embreagem, quanto mais recurso tiver, melhor vai ser o ajuste. Mas funciona inclusive para uma embreagem que nem multidisco seja. Então, consegue controlar embreagens de mola membrana, consegue controlar embreagens multidisco, com ou sem regulagem, mas principalmente embreagens próprias para isso. Bom, pessoal, o primeiro passo que a gente tem que entender em relação à configuração do uso do lockup, que muitas pessoas acabam querendo usar a função controle de lockup. Essa função controle de lockup, ela é uma função destinada para carros com câmbio automático. Vamos dar uma olhadinha aí, eu vou explicar um pouquinho melhor a diferença entre um sistema de lockup para câmbio automático e sistema de lockup para embreagem. Nessa imagem a gente consegue ver aí o controle de lockup para câmbio automático. Aqui tem ali ó, controle de lockup, onde ele vai controlar uma solenoide e essa solenoide vai acionar o lockup. O lockup, nesse caso, ou lockup clutch, ele é, por mais que seja o nome aí, que o lockup clutch, ele é um pouco dúbio, porque na verdade ele é um freio. Imagina que eu tenho a velocidade de entrada aqui do volante do motor. E essa aqui é a velocidade de saída para o câmbio. O que, que vai acontecer? Eu tenho aí uma perda de RPM, porque ele patina, ele slipa, né? O conversor de torque faz exatamente isso, ele transforma esse movimento hidraulicamente. E aí o que acontece? Chega um momento que eu não quero mais ter uma diferença, né, entre o impeller e o estator, ou o impeller e a turbina, melhor dito. E aí o que acontece? Para equalizar os dois, eu vou lá e aplico um freio. Então o lockup para câmbio automático, ele freia e ele equaliza a velocidade entre os dois lados. Porém, esse tipo de lockup não é o que o pessoal tem utilizado para embreagem centrífuga. Vamos dar uma olhadinha agora? Aqui a gente tem um funcionamento de uma embreagem, ok? Nós temos aqui o garfo, nós temos aqui o rolamento, nós temos aí a mola membrana, nós temos a placa de pressão em amarelo e o disco de embreagem está recebendo aí uma folga, né? Toda vez que eu aperto lá o meu garfo de embreagem, ou aperto o meu pedal, ele vai pressionar o rolamento e vai criar essa distância e aí separando aí o movimento do volante para o eixo piloto. O que acontece é que o controle de lockup de embreagem, ele vai ter esse cilindro pneumático, onde eu quero que ao liberar, imagina que eu estou com a embreagem pressionada, eu quero liberar a embreagem, só que eu não quero liberar todo o curso da embreagem, por quê? Esse tipo de embreagem que é utilizada centrífuga, né, essa é a mais indicada, pode ser utilizado com uma embreagem como essa, com mola membrana, mas esse aqui é um sistema aí com fingers, então ele tem 3 fingers que têm contato com o lockup e 3 que não têm com lockup. Ou seja, eu vou soltar o pé da embreagem, libera 3 fingers, mas 3 fingers vão ficar acionados por esse sistema aqui, que é o sistema de lockup. Imagina que ele limita o curso em meio curso, ou eu posso estabelecer o quanto eu vou limitar a liberação da embreagem, ela fica em meio curso, depois eu libero o resto. Então isso facilita, e eu estou alterando a carga do meu conjunto todo, fazendo com que ela patine. E aqui a gente tem o sistema de acionamento desejável, que é bem simples. Ó, ele está 100% acionado, ou seja, o meu cilindro está aberto e calçando a embreagem. Por mais que eu solte o cabo da embreagem aqui, ele vai limitar. O limitador de curso é o meu cilindro pneumático. E ele vai ficar durante 0,8 segundos acionado, em 0,85 ele tende a zero. Então ele está acionado, aqui ele vai lá, desaciona e libera 100% da embreagem,
onde o meu carro vai parar de patinar a embreagem. Então eu consigo manipular eletronicamente a minha embreagem. Vamos dar uma olhadinha aí como é que a gente faz essa configuração lá na FT? Então, lá na FT, a gente não vai utilizar controle de lockup, a gente vai desacionar aqui, vai pegar controle de nitro progressivo. Christian, por que controle de nitro progressivo? Vocês vão entender. Venho aqui em controle de nitro progressivo, tá? Automaticamente aqui, ó, ele liberou aqui, ó, no momento que eu confirmei, ele permitiu aqui o controle de nitro progressivo. O nitro progressivo eu vou utilizar ele por marcha e tempo após a troca, certo? Posso usar sem pressionado. E aqui que é a principal diferença, ó. Eu quero que ele funcione somente no two-step, funcione só no two-step e three-step, ou no modo burnout. E essa aqui é a principal diferença. Se eu utilizar uma saída PWM, que normalmente é utilizada para controle de boost, ela vai acionar a solenoide em todas as condições. Porque no boost eu preciso, no two-step, three-step e modo burnout, eu preciso de pressão na cabeça da válvula para gerar pressão de turbo. Então, por isso que ela tem essa característica na função PWM, que seria essa função aqui, ó, o PWM, tá, pessoal? Eu teria que ativar aqui, ó, função PWM, tá? Mas a gente não vai utilizar, se eu for lá, eu confirmo, eu entro aqui em PWM, o PWM não tem aquele checkbox, olha, para two-step, three-step e modo burnout ele vai funcionar igual. Então, é por isso que eu tenho que utilizar a função nitro progressivo. E aí, como é que eu funciono? Vou lá na rampa de primeira marcha e fiz exatamente como eu mostrei para vocês, 100% acionado. Quando chegou, eu criei um valor 0,85 aqui, e aí com 0,85 ele desaciona. Então, ele tem aí de 0,80 a 0,85, ele vai desacionar, vai de 100 a 0 e desativa a função. Então, essa é a nossa orientação para a configuração da FT para o uso da função lockup de embreagem para carros que não são automáticos. Pessoal, quero mostrar umas coisas para vocês. Primeiramente aqui, o produto, como chega para o cliente e o que acompanha, que são os suportes todos próprios já para os nossos câmbios nacionais, suportes de solenoide, a batente de acionamento e tudo mais que acompanha aqui, toda a parte de parafusos, nípeis e tudo mais, mola de retorno, assim chega para o cliente, mangueira, então bem completo, chegou e instalou. E eu tenho aqui um log para vocês, para mostrar como é o funcionamento. Essa linha azul aqui de baixo mostra direitinho aonde que desligou o lockup, ele estava acionado desde o two-step, e exatamente aonde a embreagem aqui mostra o deslizamento do câmbio, acompanhando em 45 graus até alcançar o RPM do motor, que é esse em verde. E dá para ver direitinho que a partir do desligamento da embreagem, do lockup, a embreagem acopla e segue junto até o fim do RPM. Bem, pessoal, se ainda restou alguma dúvida e quiser mais informações sobre o produto, segue o nosso Instagram, é @BrazilianTuners, ou chama no direct que a gente responde. Curte o vídeo e segue o canal. Valeu!